A queda que começou no alto, e o mistério antes do Éden. Antes de existir o homem, antes do primeiro fôlego no barro, antes do jardim, da serpente ou de qualquer pecado, há um silêncio profundo na Escritura. Um silêncio onde moram os mistérios que poucos têm coragem de tocar. E é nele que fazemos a pergunta: quando Satã caiu e ele presenciou a criação do homem, eu me chamo Scar e convido todos que se interessam por este tema a embarcarem comigo nessa jornada. Se você se identifica com o conteúdo do canal, faço uma exortação para que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, caso ele fale ao seu coração. Quando Deus fundou a Terra, alguém assistiu? O livro de Jó revela algo que Gênesis não menciona, que seres espirituais estavam presentes na criação do mundo. Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 7, diz: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Aqui, estrelas da manhã e filhos de Deus são termos usados nas Escrituras para anjos, ou seja, os anjos existiam antes da terra. Eles testemunharam a criação do mundo, e entre eles estava aquele que mais tarde chamaríamos de adversário, o plural que ecoa pelos séculos. Façamos o homem à nossa imagem. Em toda a criação, Deus diz: haja, mas ao criar o homem, ele usa o plural. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural sempre inquietou intérpretes. Quem estava ali? Com quem Deus falava? As interpretações antigas. A visão judaica. Para o judaísmo clássico, Deus falava diante de sua corte celestial, um conceito presente em Salmo, capítulo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele. Os anjos não criam nada, mas testemunham o decreto. Para alguns rabinos, a inveja começou ali, quando viram que o homem receberia uma posição preciosa na criação. A tradição rabínica, Midrash. O Midrash Rava, ecoando interpretações antigas, sugere: quando Deus revelou seu plano de criar um homem, Satã se opôs. Não é escritura, mas é tradição antiga do povo judeu. A ideia é: Satã viu a criação do homem e não aceitou. A visão protestante. O protestantismo clássico ensina: os anjos foram criados antes do homem. Satã era um querubim perfeito antes de cair. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 15. E ele aparece já caído em Gênesis 3. Isso significa: sua queda aconteceu depois da criação angelical e antes da tentação humana. A interpretação protestante mais comum sobre Gênesis 1, versículo 26 é: Deus fala dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um diálogo interno da divindade, mas todos concordam numa coisa: Satã já existia quando o homem foi criado e caiu próximo a esse evento. Satã viu Deus criar o homem? A Bíblia não afirma diretamente, mas quando juntamos os textos, surge uma linha clara. Os anjos testemunharam a criação da terra. Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Satã era um querubim perfeito nesse período. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao 15. Sua queda ocorre antes do Éden, mas depois da criação divina, e ele só aparece caído em Gênesis 3. Logo, sim, a interpretação mais natural é que Satã assistiu à criação do homem.
não como ajudante, não como participante, mas como testemunha. E talvez foi ali que o orgulho começou a acender. E quando o homem abriu os olhos, o inimigo já estava à espera. Gênesis 3 não mostra a queda de Satã, mostra o resultado dela. A serpente já está caída, já está distorcida, já está contra o homem. Isso revela que a queda aconteceu antes de Adão e Eva pecarem, e provavelmente depois da criação do homem, ou durante esse intervalo silencioso. Entre Gênesis 1, versículo 26, e Gênesis 3, 1, existe um abismo de mistérios, e é lá que Satã cai. O primeiro mistério sobre Satã não é o motivo de sua queda, mas o momento dela. E quando unimos Jó, Ezequiel e Gênesis, o quadro fica mais claro. A queda de Satã não começou no Éden, começou na criação do homem. Começou quando o céu ouviu Deus dizer: façamos. Gênesis 1, 26. Este é o primeiro passo, o início da guerra entre orgulho e propósito, entre luz e rebelião, entre o que Deus planejou e o que o adversário tentou destruir.